noite. Boa noite. Mês de maio, mês de homenagear esse grande apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Quem conhece a vida, a obra de Eurípides, levanta a mão. Olha, tem alguns estudiosos aí. É sempre bom falar de Eurípides. A gente fica pensando, como será que Jesus fez brilhar em Eurípides a responsabilidade do amor inerente à prática constante de doar-se ao semelhante para a edificação do reino de Deus dentro dele próprio. Como que Jesus fez isso? A ponto de Eurípides, nessa última encarnação aqui em terras brasileiras, ser chamado de apóstolo da caridade, que eu acho que é o título mais nobre que um homem pode receber. E é o próprio Eurípides que conta a sua trajetória. Eurípides, no livro A Grande Espera, psicografia de Hipólito, conta que ele era Marcos. Ele era de origem patrícia. E ainda muito jovem, ele passou a residir na Samaria com a família. Em dado momento, ele está lá passeando pela fazenda, e ele pergunta para o irmão mais velho, vendo aqueles escravos, o que era aquilo, e o irmão explica ele bem, pequeno, menino, que eram os escravos do seu pai. E ele não se conforma com aquilo. E ele fica muito doente. Levaram tudo que era curso e nada do menino Marcos melhorar. Até que o pai pergunta: o que eu faço? Meu pai, se queres que eu melhore, liberte os escravos. Olha só. E aí o pai, que estimava demais aquele filho, libertou centenas de escravos por pedido do filho. Porém, ele é punido, por isso tem que se ausentar. Deixa então Marcos aos cuidados de duas servas, um casal de amigos, Júlia e Félix. Duas almas muito generosas receberam Marcos como filho na chácara, olha que nome bonito, Chácara das Flores. Certo dia, esse casal apresenta para Marcos um ancião de um coração bondoso, espelho vivo de justiça. E a fala desse ancião era só fala de propagação da vinda de um grande espírito. Nossos corações, dizia esse ancião, encontram-se plenos de esperança, aguardando a grande chegada do Cordeiro. A esperança é flor miraculosa, olha que bonito, que perfuma o ideal, conduzindo as almas aos jardins eternos de encorajamento e de alegria. Lisandro se chamava esse ancião. Ele confiou ao pequeno Marcos que o Pai Celeste lhes incumbiu a tarefa de preparar os corações para o advento da grande estrela. E a partir daí, Marcos escolheu edificar o evento sublime. Então, ele passou a trabalhar em cima disso. Lisandro, então, deixou esse jovem religioso aos cuidados de um povoado essênio. A vida era um constante hino de louvor às belezas do local onde eles moravam. Marcos e os essênios. Ali ele foi acolhido, carinhosamente recebido. O jovem foi disciplinando o seu espírito desde então junto àquele povoado. Só que lá havia reencarnado espíritos sábios, espíritos corajosos, para entrar na saga e encontrar o Cristo. E para poder ter a honra de servir, de colaborar humildemente na sua divina obra. Mais tarde, quando Kardec então vai apontar lá na introdução que a gente vai ler,
vai fazer uma referência aos essênios, dizendo que os essênios se aproximavam muito dos primeiros cristãos. Então, Lisandro sempre dizia que para merecermos a presença do Salvador na nossa casa, é necessário limpar o nosso interior com a água do bem. Dizia assim: não queremos que o Salvador nos encontre com os corações vazios de interesses pelos sofredores. A chácara das flores será dentro em breve um oásis de, como é que é o nome de fraternidade? Um oásis de fraternidade, sob o comando de Marcos. O jovem Marcos, então, estava no comando desse núcleo essênico. Deu iniciativa, aquilo que a gente faz até hoje, não é? A assistência aos enfermos, particularmente da região. Mas, como sempre, chegam os testemunhos. E os testemunhos chegaram. Aquele povoado foi assolado por uma terrível doença. Foi então que o divino mestre, ainda adolescente, se dirige para a chácara das flores. Ele vai lá dar assistência aos necessitados. E ele então se achava ali, longe dos sons, dos ruídos, das festas mundanas. Jesus havia ido até lá para amparar os corações na dor. E aí se dá o encontro de dois jovens, o jovem Jesus e o jovem Marcos. Ele se dispõe a ajudar quando chegou ali, mas não como nós, que a gente vem e quer os primeiros lugares. Jesus chega humildemente e fica lá no cantinho esperando o líder do povoado. Os olhos de Marcos alçaram aquele vulto esbelto, que estava lá abrigado num cantinho como se fosse uma lâmpada apagada. Sim, porque Jesus não quis obscurecer o ambiente com a sua luz, ofuscar todo mundo. O moço essênio estacou por alguns instantes, contemplou o recém-chegado e não aguentou. Caiu aos pés, e assim todos os demais, devido à presença moral de Jesus, reconheceram a grande estrela que falava Lisandro, pelo profundo amor no seu olhar. Todos ali cantando agora hosanas ao Criador, entraram num trabalho intensivo de cura aos enfermos. E agora, Jesus vai falar quem era aquele Espírito encarnado. Marcos vai falar da precedência da alma de Marcos, ressaltando então o seguinte: hoje, mais do que ontem, disse Jesus, os escolhidos pela divina misericórdia devem dar o testemunho da bondade, do devotamento e da compreensão. O expositor sublime parou para observar a assembleia e dirige-se para Marcos. E diz: também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensional do mundo e na própria iluminação. Justificar-se-ia o interesse do coração pela causa do bem comum. Quer dizer, Jesus já está explicando porque desde infante ele queria libertar os escravos, porque ele estava ali numa comunidade cuidando dos enfermos. Justificar-se-ia o interesse do coração pela causa do bem comum, se não houvessem laços precedentes, anteriores, como indestrutíveis elos da harmonia universal. Depois, Jesus olha para Lisandro e diz: todos vós fareis parte das arrancadas decisivas do amor, em todos os tempos, como mensageiros do Pai de infinita bondade. Então agora, naquele encontro, Jesus vai expor a tarefa de Marcos. Ele
vira para Marcos e diz: Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura no bem, mais do que todos os outros companheiros aqui reunidos. O horizonte está ensovabado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes agora o fato novo de dourar, de brilhar. A coragem, a abnegação, na linha do entendimento dos corações. Estás disposto à grande tarefa? Assim foi que Jesus fez brilhar naquela alma a responsabilidade do amor, em doar-se aos semelhantes para essa edificação do reino dentro deles próprios, do coração humano. Então Marcos dá testemunho. Ele foi pregando fielmente as novas diretrizes aprendidas com Jesus, e ele acabou sendo queimado na fogueira. Já naquela época, mártir cristão, em Nazaré, na cidade do Mestre amado. O primeiro mártir da nova aliança. O amigo celeste, então, ele fez o quê? Ele preparou o caminho, os corações. Depois tem outras existências de Eurípides, na personalidade aí de um discípulo de Inácio de Antioquia. Não sei se a gente já veio falar de Inácio, embora Inácio aí teve a tarefa quase como Paulo, de levar o Evangelho. Eurípides também foi um Rufa, após 200 anos de cristianismo. Escravo de Roma, vivendo nas Gálias, Rufa testou também a sua fé. Então isso vai mostrando a reencarnação, vai mostrando a evolução, vai mostrando o preparo para a tarefa. Até que ele reencarna em terras brasileiras como Eurípides Barçanufo e diz Chico Xavier. Escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Segundo o livro Eurípides, O Espírito e o Compromisso, ditado por Corina Novelino, a médium Alzira, que era sobrinha de Eurípides, ele projetou no plano espiritual a sua vinda à cidade mineira de Sacramento. Vamos ver Sacramento aqui. Então, quando uma casa espírita é elaborada, ela é o quê? 400, 500 anos antes, plasmada no plano espiritual. As nossas reencarnações são projetadas. E Eurípides, um espírito preparado, reúne-se no plano espiritual, olha a conjuntura lá de Sacramento, e aí ele observou estratégias. Mas que tipo de estratégia? O guerreiro observa estratégias de guerra, mas ele é guerreiro do amor. Então ele observou estratégias energéticas. Ele percebeu a energia que nós estávamos conversando antes da região. E ali tem uma alta carga vibratória. Então, quando a gente vai lá, a gente sente, não é? O ambiente físico, as montanhas, enfim, a natureza, a água, aquele ambiente natural e então a atmosfera mental aí propícia para o espírito reencarnante. Olha que curiosidade, o escritor Eduardo Monteiro, ele concluiu na obra 100 anos de Evangelho com Eurípides Barçanufo e Santa Maria, a fazenda, que fica ali próximo, está entre a terra e o céu. A ciência moderna conseguiu provar, com a tecnologia que está avançada, que os druidas e as outras civilizações já diziam que a nossa Mãe Terra tem locais com alta concentração positiva de energia. Nós não temos os nossos chakras, a Terra também tem, os chamados chakras, entre aspas, da Terra, onde favorecem as vibrações. E aí onde você consegue saúde física, mental, os animais, enfim, tudo aí flui, promissor. Olha outra curiosidade, ela era uma vila em 1743. E o vigário sente a necessidade aí de levar ensinamentos evangélicos para esse povo do sertão.
Então ele pede autorização para o bispo de Goiás para fundar uma capela e disse que ali seria um marco no meio do sertão, seria um lugar de pasto espiritual. E ele remete essa carta do bispo, né, para o rei D. João VI. E ele autoriza a fundação da cidade, está lá nos anais que a gente pode procurar. Sabe o que D. João disse? Porque ali seria para o bem das almas e de pasto espiritual. Então, quando tiver a próxima caravana aí, o pessoal do Londrina seguindo, vamos lá conhecer, não é? Vale a pena ir ao Sacramento. Bom, maio, ele nasceu no dia 1º de maio, dia significativo, não é? Em 1880, em Sacramento, e era uma cidade muito católica. E uma curiosidade, quando o pai do Eurípides, o seu Mujica, foi pedir a mão da dona Neca, ela tinha apenas 14 anos. E ela estava em casa lá, curiosa, quem era aquele homem que chegava, será seu futuro esposo, espiando ali pela fechadura, mas ela estremecia de pavor. Mas casaram-se, desde que nasceu a primogênita deles, em 1876, não tinha que ter pavor nenhum, porque o seu Mujica teve que ter muita paciência com a dona Neca para suportar as crises nervosas que ela tinha. Começaram a cometer ela desde os 30 anos. Com 4 anos, Eurípides já se preocupava aí com a mãe, né? Via aquelas crises, não sabia o que fazer para ajudar. Sempre, desde pequenininho, olha as reencarnações passadas, lá da Chácara das Flores, preocupado com os necessitados, com os doentes de qualquer idade. Eles tiveram nada mais, nada menos do que 15 filhos, em 26 anos. Não tinha água encanada, né? Naquela época lá era tudo socado no pilão. A casa do seu Mujica, da Dona Neca, ficava a 14 quilômetros de distância do centro. Então Eurípides muitas vezes pescava e vendia os peixes para comprar o que ele mais gostava, livros. Depois ele passou a trabalhar, para ter o seu próprio dinheiro, para comprar as suas coisinhas, né? E ele juntou o primeiro salário que ele pegou, na época era R$1.000, né? Ele juntou R$2.000 e pegou tudo para a mãe. Com 9 anos, ele foi acometido por malária. O pai dele tinha um armazém. E ali Eurípides trabalhou por anos. O seu Mujica, ele hospedava pessoas importantes que chegavam na cidade. E Eurípides aproveitava para pegar os livros daquelas pessoas importantes. Ele era apaixonado por leitura. E aí um dia ele hospedou um médico. E foi ali que brotou ali a paixão pela medicina. Eurípides, ele participava da criação de grupos, da arte dramática. Ele escrevia as próprias obras, montava as peças, um espírito extremamente inteligente. O grupo discutia literatura, discutia filosofia, arte, realizou vários saraus com a família, onde até, olha só, o compositor Carlos Gomes compareceu. Predominavam aí as músicas, período romântico, clássico. Mas o que afligia ele? A doença da mãe, aquelas crises que a mãe tinha. Então, desde cedo ele lia, ele buscava a medicina, porque no fundo ele queria curar a mãe. E ele então decidiu que iria se mudar para o Rio de Janeiro para fazer medicina. E quando ele estava arrumando as malas, a mãe tem uma crise. E definitivamente ali ele demove aquele sonho, ele resolve ficar ali. Olha que menino de Monte, aos 17 anos ele abre a farmácia homeopática para ajudar os pobres da redondeza, da periferia, levava alimento, levava remédio, levava palavra, levava roupa. E ele funda na cidade de Sacramento, isso aí ele tinha 22 anos, junto com os outros professores, né? O Liceu Sacramentano, isso em 1902. Era um instituto de ensino primário crianças. Com 22 anos, ele passa a ser o diretor do liceu. Ele lecionava qualquer disciplina. Se faltasse um professor, ele estava apto. Eurípides podia substituí-lo. Ele lança nesse ano também o jornal A Gazeta de Sacramento.
ele se candidata à política e ele era muito querido, os trabalhos que ele vinha realizando, ele realmente chega a ser, sei lá, o chefe da Câmara, né? E ele fica na política até 1912 como vereador, trouxe muitas benfeitorias para Sacramento, olha só, água encanada, imagina só ter água encanada e conseguir pelas mãos de Eurípides, luz, bonde, cemitério público. Depois ele pediu dispensa, porque estava aumentando muito aí os mandatos para 3, 4 anos. Então, com 22 anos apenas, ele já ocupava 5 cargos de responsabilidade. Professor e diretor do liceu, vereador, jornalista e ele era católico. Atente para esse nome, Irmandade São Vicente de Paulo, é muito espalhado, né? Mas ele era então o secretário dessa Irmandade. Ele ajudou a fundar lá por volta de 1900. Aí ele toma contato com a Bíblia, né? E de repente começa a acontecer fenômenos espirituais. Era uma região fértil, desconhecidos na cidade. A cidade já estava apavorada. Como a gente ouviu um tempo atrás, né, nos poltergeists, estava acontecendo, pipocando casos lá. Ficaram tão desesperados que foram até Uberaba e buscaram o espírita Frederico Peró para que ele analisasse essa situação. E ali Frederico já observou que tinham reencarnados muitos médiuns e acabou fundando em 28 de agosto de 1900 o primeiro centro espírita da região, que tem as atividades doutrinárias até hoje, o Centro Espírita Fé e Amor. Olha só que bonito, muito bonito, né? E aí ele fica pasmo, porque a família é muito católica, todo mundo muito católico, que o tio dele, tio senhor, estava agora envolvido com essas coisas do espiritismo. E ele indagava o tio, mas ele era muito inteligente. E o tio às vezes se via em papos de aranha para responder. Então, certa feita, o tio foi visitar e eu lhe perguntando, ele falou, olha, eu não vou entrar em discussão, e ele tira o livro e dá para o Eurípides. Depois da morte de Leão Denis, lê esse livro. E Eurípides lê, devora o livro. Inteligentíssimo, leu numa noite e ficou encantado. Principalmente com a explicação das bem-aventuranças que Leão Denis dá nesse livro, em um dos capítulos, porque era uma das dúvidas que ele, enquanto católico, tinha. Então ele fala para o tio, deixa uma dessas reuniões. Na sexta-feira do Paixão, ele e o tio vão para a Fazenda Santa Maria. E ele observou algumas coisas interessantes antes de chegar na reunião. Primeiro, todos os habitantes de Santa Maria estavam presentes, iam passando nas casas, não tinha ninguém. Estranho, né? Algo assim, unia todos. Depois, quando chegou, só tinha 2 lugares vagos, como que é esperar, ele e o tio, como se a espiritualidade tivesse realmente um aguardando. Seu Mariano, então, senhor Mariano, faz uma prece sentida, abre os trabalhos, e Eurípides, duvidando o tempo inteiro, ele pede uma comprovação. Se aquela manifestação, aquelas coisas realmente que ele ouviu, né, existisse, que ele queria uma explicação sobre as bem-aventuranças que ele não entendia. Mas que o que chamavam de médium fosse o mais matuto da fazenda. Ele mentalmente pensou, eu quero que o próprio João Evangelista venha através do médium que não sabe ler e que não sabe escrever, que é analfabeto. E assim se deu. De repente levanta o médium Aristides e começa a falar na linguagem que não era dele, né? Sobre as bem-aventuranças, inspirado. Nada mais, nada menos do que por João Evangelista. A gente pensando, nossa, João na reunião, mas agora a gente sabe que ele era Marcos e que ele também conheceu Jesus. Então, aproximação. E aí ali ele se convence
E ele tem o total apoio do grupo. Muitas coisas aconteceram em uma noite só, coisas intensas, porque é através da mediunidade do tio, o Dr. Bezerra de Menezes, dá uma comunicação. O mentor dele, que ele vem a saber que era o Vicente de Paula, também dá uma comunicação. A partir daí ele se declara espírita. É criticado, sofre perseguição, é abandonado pela família, pelos amigos. E olha só o que é dito para ele: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação, convido a criar uma outra instituição, afaste-se de vez da igreja. O próprio Vicente de Paula, que a instituição levava o nome, pede para ele se afastar. E Eurípides, como médium, então aqui só para ter uma ideia de quem era esse espírito, recebeu, comunicaram-se através de Eurípides, Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria de Nazaré, João Batista, Maria Madalena, Paulo de Tarso, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Vitor Hugo, Tiradentes, José do Patrocínio e outros espíritos aí iluminados. Mas naquela noite, que era uma noite muito especial, em que ele fora convencido, que ele recebe a mensagem do Vicente Paulo, ele recebe a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, terminou de nossa noite exaustiva. Não acabou. Nós precisamos visitar Carlos. Carlos está doente, ele teve um desdobramento, no dia, e ele foi até o Carlos. E o tio fala: é impossível, Carlos mora longe, tem que entrar mata dentro, estrada de chão. Carlos está doente, precisa de nós. E ele vai. E ali se opera a primeira cura de Eurípides, porque a segunda seria da sua mãe. Finalmente entenderam que sua mãe tinha diversos tipos de mediunidade que não dá tempo de falar, mas olha só: cura, audição, vidência, psicografia, intuição, incorporeidade. É muito raro, porque a gente está no corpo de matéria. E Eurípides dava aula, os alunos já até sabiam que o Eurípides escapou. Então ele ficava sentado no corpo e ele se mostrava materializado. Não é que viu o espírito dele, ele se mostrava materializado no lugar que ele ia. Então o corpo ficava ali, ele tinha outro corpo desdobrado. E ele consegue isso. Espírito muito preparado. Tanto que certa feita, ele baixou a cabeça, subiu. Ele foi fazer um parto bem difícil. E quando ele voltou para a sala, ele falou para os alunos: está vindo um homem assim, é o pai da criança, está desesperado, ele veio me chamar para fazer o parto. Então, quando ele bater, vocês levantem. Naquela época, os alunos eram comportados e cumprimentam. Assim se deu, o senhor bateu na porta, cumprimentaram e falou: professor Eurípides, vamos, a minha mulher eu já fiz o parto e nasceu uma bela menina. Olha, o senhor fez o parto. No caminho eu não me encontrei como o senhor fez o parto. O homem estava tão desesperado que Eurípides foi novamente. Quando ele chega lá, ela com a menina nos braços, aí fala as pessoas que estavam lá: o professor voltou novamente, tem uma comprovação de que ele estava lá. Olha só também, os alunos aqui, um dia sumiu e voltou. Ele diz detalhadamente para os alunos aqui o horário e os participantes de uma reunião que havia acabado de assistir em Versalhes, na França, local em que foi ali assinado um tratado histórico. Ele dá de primeira mão, hoje em dia é rápido, pelo WhatsApp, mas naquela época. Então ele tinha muitas mediunidades de desdobramento e de corporeidade, que é diferente. Quando a gente se desdobra pelo sono, ou mesmo assim, quando entra em transe, você vai em espírito. Então ele tinha essa e tinha a bicorporeidade, que era em corpo. Eurípides foi afrontado, porque começou ali a fazer barulho a cidade católica, e ele foi afrontado aí em praça pública.
o padre então da cidade que estava difamando ele convida ele para ele fazer um discurso, falar da doutrina espírita. Só que o Eurípides era bem assistido. A gente tem as provações, mas a gente tem assistência. Antes disso, ele já viu que era uma cilada, porque ele assistiu toda a reunião em desdobramento antes de acontecer. O que ele fez? Ele falou, eu vou, mas nós vamos no cartório, vamos fazer uma ata para dizer certinho quais os pontos que nós vamos discutir, isso vai ficar registrado. E assim se deu. E no dia 28 de 10 de 1913, saiu de lá aplaudido na frente da matriz de Sacramento. Sofreu processo judicial e liberado por medicina legal, Dr. Augusto Neto. Tinha uma farmácia, estava achando ruim, né? Ele estava ali curando da graça, né? E ficou incomodado, então, e só da acusação prescreveu. E um dia ele foi chamado na delegacia para depor. E quando ele ia se dirigindo para a delegacia, seria bom viver do ponto de vista espiritual, né? Amigos espirituais o acompanhavam, o acalmavam. Dentre elas, o anjo guardião do Brasil, Ismael, o protetor do Brasil, falando para que Eurípides fosse calmo. Totalmente envolvido pelos estudos espíritas, ele cria o culto das 9 horas que tem até hoje. Então diz que da onde Eurípides estava, dava para se ouvir em todo Sacramento a prece da onde ele fazia. O que é isso? Ele orava com as pessoas de diversas religiões. Então, até tem um amigo meu, quando a gente tem palestra no Vida e Luz, antes da pandemia, às terças-feiras, ele disse assim, olha, tem um monte aqui de holofone, como é que é o nome daquilo? Que é um amplificador, né, antigamente, para amplificar o som. E a gente falava, a gente não tem ideia do que se passa no plano espiritual. Então é isso que eles faziam com a prece do Eurípides. Um amplificador espiritual, um equipamento espiritual. E todos ouviam as preces. Só que Eurípides, num momento muito difícil, o que aconteceu? Começaram a persegui-lo. Ele era professor e diretor da escola. E o que os pais fizeram? Tiraram as crianças da escola. Os professores católicos foram sumindo. E Eurípides, então, via quase as portas fechadas, quando no momento de muita tristeza, ele senta no cordão, desolado, e ele recebeu uma luz muito forte chegando, e ele então não resistiu, pegou um papel e começou a escrever mecanicamente, quer dizer, o Espírito escreveu por ele. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentâneo, porque é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho, era Maria, mãe de Jesus. E disse ele, as quartas-feiras, o Evangelho do meu filho. E institui um curso, olha a época que nós estamos aqui, de astronomia. Apobentarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto de amor. Aqui está o facsímile. O Colégio Allan Kardec, depois disso, tornou-se referência no triângulo, porque ele tinha fila para inscrever, fila de espera para uma vaga. Ali tem uma foto. Tinha mais professores que professoras, as classes eram mistas, os castigos foram abolidos, os alunos negros e os professores eram aceitos. Quando faltava um aluno, ele pedia para buscar em casa, e ali se ensinava português, matemática, inglês, francês, latim, física, geometria, botânica, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil, história universal, arte dramática, história das religiões, espiritismo e, o que Maria pediu? Astronomia. Essas fotos não são na internet, crédito do meu esposo, por onde nós estivemos. Olha só, Colégio Allan Kardec.
Ele levantou a bandeira escolas com mais liberdade, com mais diálogo, com menos rigidez, né? Quem já foi lá, quem não foi, vai sentir energia, a cama do Eurípides, a escrivaninha, olha só, a clássica na época, aí estou eu, grávida da minha filha, olhando o material que fazia parte. E aqui a árvore que você falou, o que ele fazia? Ele levava, mangueira, né? Ele levava as crianças para baixo da árvore para estudar botânica. Não era aquela coisa batidinha, né? Método totalmente diferente. E interessante, quando me foi pedido, que às vezes surge um tema, às vezes alguém fala, né? Quando me pediram para falar de Eurípides, Cláudia, eu resisti. E quando eu fui apresentar pela primeira vez, que não tinha aquela parte do Marcos, foi lá na Ceane. Tá gravando, né? O Mário não vai deixar eu mentir, não, o presidente Ceane. O Mário caiu em prantos e disse assim: esse espírito é responsável por eu estar aqui, me resgatou lá nos charcos. E chorava igual criança. E me fez chorar, porque a gente é tão ingrato. Eu estava grávida. E fui fazer esse tour lá, né? E depois eu não tive problema nenhum na gravidez, mas o parto foi muito difícil. Quase que desencarnou eu e a minha filha. E daí na hora H, você lembra da prece? Socorro, pedi para o Eurípides. E ele veio ajudar. Porque primeiro não descia a menina, depois a parto normal. Depois não descia a placenta. E é tão prova que ele veio ajudar que a médica não era espírita. E eu ouvi uma falando para outra, escuta, né? Mas você, a luva, não sei o que, ela falou: olha, eu não sei se eu pus a luva, se eu não pus a luva lá no consultório, mas que alguém pegou na minha mão. Então, eu fiquei pensando tanta resistência para falar do espírito tão iluminado e tanta falta de gratidão, porque com certeza ele me ajudou naquele dia no parto, 1º de março, a minha menina nasceu. E o Mário me lembrando isso, eu lembrei como se caísse a ficha, como falava antigamente. E essa parte de Marcos foi pedido depois pela espiritualidade para iniciar com ela, por isso que a gente iniciou com Marcos. Em 25 de abril de 18, ele entra no estado da alteração da consciência, né? Ele vai se desdobrar e ele pede que a Dona Mari escreva tudo o que vai acontecer. O seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, se aproxima, convida ele a conhecer os planos superiores e avisa: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Então ele vem e escreve. Ele sabia que ele ia desencarnar. E Eurípides desencarna 1º de novembro de 1918. Olha, a pandemia ali do espanhola, como nós tivemos aqui, Covid similar, né? Na cidade de Sacramento. Interessante é que Eurípides se desdobra, vê isso, mas também teve nessa sua vida mediúnica um fato muito interessante. Certa feita ele se desdobra e ele se vê subindo. E ele chega num lugar muito verde, assim, muito lindo, indescritível. E ele vê ao longe um homem que está sentado e que está chorando. Ele vai se aproximando até um pedaço, quando ele vê, é Jesus. E ele pergunta para Jesus: por que choras? É por aqueles que ainda na terra não conhecem o teu evangelho? Não, meu filho. Eu choro pelos que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. E nisso ele senta aquele turbilhão e volta para a terra. Então, Eurípides, saiu uma notinha aqui no jornal, né, na época que ele desencarnou. Um santo raro na história da humanidade, compenetrado dos elevados sentimentos de caridade, de amor ao próximo, só procurou fazer o bem pelo bem. Por isso que a gente escolheu aquele pedacinho do Evangelho. Aqui um fato interessante é que antes dele desencarnar, ele deixa uma receita. Ele deixa com a Antusa, né? Uma receita. Ele falou: Antusa, eu estou com a gripe, mas aqui está uma receita.
que vai ajudar muitas pessoas. E realmente muitas pessoas não desencarnaram devido a essa receita. E quando teve a Covid, eu pensei, cadê essa receita, né? A gente podia ter acesso à receita, viu? Ela espalhou mesmo o remédio. Na sua chegada ao plano espiritual, uma pleiade de espíritos da esfera crística estavam aguardando em festa. Dentre eles, Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, a família material de Eurípides. Continuou, né? A gente vai lá, a gente vê ainda a assistência, a escola, o centro espírita. Prossegue seu apostolado no plano espiritual, como nós vemos nessa mensagem que ele mandou pelo Chico Xavier em 30 de abril de 1950. A nossa marcha continua e, como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. E agora uma psicografia de Eurípides, Deus, que será o final. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso e infinito que a do universo é superior a toda inteligência. Deus é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências é Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, nos apóstolos que evangelizam. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no êxito do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumejo das francas, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Foi escrito por Eurípides em janeiro de 1914, uma maravilha. Então, o amor, disse Eurípides, é tudo que temos. O único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Que levemos esse ensinamento, que levemos o seu exemplo, um médium completo que nós não tivemos tempo aqui de abordar, mas eu acho que o capítulo inicial do Evangelho bem se referiu, um homem verdadeiramente de bem. E se ele pode, nós também podemos chegar lá. Muita paz a todos. Muito obrigada.